você acha que aquele time degringolou do São Paulo? Aquele episódio com o Tietê teve peso mesmo, tal do perninha, tal, teve alguma coisa interna ou o time não conseguiu, os jogadores não conseguiram... Perdeu o Luciano, né? Sim, tinha alguns muito importantes nessa engrenagem. Boa lembrança. Tinha alguns muito importantes nessa engrenagem, talvez fosse um jogador fundamental mesmo. E era, né? Então tem todo esse contexto, né? Mas porque eu acho que seria muito simplista falar, discutiu com o jogador, tudo bem que era um jogador importante, e acabou ali. Não foi só isso, né? Não. Para mim, o que pesou mais é a perda do Luciano. Eu costumo dizer que aquele Barcelona do Guardiola, ele foi tão espetacular porque tinha um Messi que finalizava as jogadas, né? Claro. Guardando as proporções, eu sei que Isso. Os dois vestem a 10, mas é isso aí, coincidência. Não, eu tô falando que tinha um cara que finalizava, que colocava a bola lá dentro. Perfeito. Entende? Eu não tô falando de comparação, não tô comparando nada. Sim. E o Luciano era o cara que tava, assim, num momento incrível. Ou ele que fazia o time jogar, ele que vinha, baixava um pouco, dava respiro, né? Tava com a qualidade, o tempo de jogo tava redondinho, né? Com ele. Depois que ele saiu, faltava esse cara, né? E justamente a gente chegou naquele momento, era até um pouco assim acima do que a gente... Da expectativa. Porque o negócio encaixou de uma tal maneira que aí foi na dinâmica ali, na inércia das vitórias, da confiança. Mas perdeu ele, aí perdeu a parte da engrenagem, que fazia a engrenagem rodar. E aí depois vem essas pequenas coisas que vai minando. Né? Aqui, ali, a discussão, a confusão. E aí até você reajustar de novo, leva um tempo. Na reta final. E aí entra a pressão, aí entra o desespero, as dúvidas. Porque eu falo que a coisa mais importante que nós jogadores temos são três. O orgulho, a confiança e o moderador, o bom senso, né? Porque às vezes você está tão confiante que você se acha demais. Aí você vem, toma uma atacada e você, opa, não era tão bom assim. Aí você modera um pouco. Sim. E o orgulho que te faz você sustentar os momentos difíceis, né? Porra, não, eu vou reverter, eu sou melhor do que você, eu vou provar aqui e tal. Então, e aí quando o time perde a confiança, que entra as dúvidas, aí até você construir de novo a confiança, porque a confiança não é um fato que, tá tudo bem, eu sou bom e eu vou... Não, a confiança é algo que vai sendo construído com as pequenas vitórias, com as coisas que vão sendo bem feitas. E aí foi isso, para mim foi isso. Mas Luciano, depois as pequenas coisas que vai acontecendo durante um percurso, e a gente tava assim, com a corda tirada mesmo, né? No máximo das nossas... A pandemia, o fato de estarmos no contexto da pandemia, isso interferiu também? Foi uma dessas pequenas coisas, ou pelo fato do campeonato já ter começado durante a pandemia, você acha que foi isso foi para todo mundo? Eu acho que interferiu no começo, tá. eu acho, no começo, para todo mundo, né? Porque eu via que, pelo menos superficialmente, sem ter uma análise de dados, eu via que se tomava muitos gols, se errava muito, em comparação com... né? Porque o fato da torcida ali, você entra um pouco mais, concentrado, ligado. Depois você entra, era algo estranho, né, no início. E aí você errava mais, sei lá.
E, Que então coisa, acho que né? não ajudou. Porque o falta de barulho, imagino que às vezes até o jogador podia ficar mais ligado, né, dentro do jogo. Mas não, né, acho que faz sentido, tira um né? elemento... Fundamental, né? Que é o tudo público. estranho, né? Ele fez um gol emblemático contra o Corinthians, lembra? Foi de falta. Foi super De importante. culo. Exatamente. E foi um gol muito. Só comentar esse gol porque foi muito legal, assim. Que eu sempre fui o cara que fiquei testando muitas coisas, né? E eu testava esse chute e. Só que no jogo eu nunca tinha feito, né? Só que um dia antes eu tava no treino e aí eu fui brincando na brincadeira com o Luan. Eu fui bater, a gente ficou tentando fazer gol olímpico. E eu dei uns 2 ou 3 chutes assim que falei, caraca, pô, tá calibrado, né? Uhum. E aí, no dia seguinte tinha um jogo e eu chutei daquela maneira, né? Que eu tinha treinado. Uhum. E aí pegou essa curva que foi sensacional, né? E contra o Corinthians, contra o Cássio, aí É difícil fazer gol de pênalti no caso Pois de é, falta, então. falta.